Olá! Encerradas as convenções partidárias, as legendas já definiram como e com quais candidatos vão participar das eleições municipais deste ano. O próximo passo é o registro das candidaturas até dia 26 de setembro. As eleições municipais são o nosso assunto de hoje no mundo político. Quem analisa o cenário eleitoral para a gente, para o mundo político, é o jornalista e comentarista político de TV da Band News, que assina o blog do Orion. Orion, muito obrigada por atender a gente. Um prazer, Vivi, estar com você aqui novamente. Orion, vamos começar pela capital. 16 candidatos, 15 adversários para o atual prefeito, Alexandre Calil. O que você destaca nessa arena? Vamos dar uma desenvolvida aí, porque está muito efervescente. As convenções já acabaram, mas, na verdade, tem ainda umas peças a serem movidas aí nessa arena eleitoral, não é? Vivi, em primeiro lugar, esse quadro inédito aí de 16 candidaturas que podem chegar a 17 ou até cair, reduzir um pouco esse número. Muita gente ali entra apenas para fazer número e quebrar o recorde anterior. É bem verdade que, como você disse, aí 15 contra 1, porque a campanha começa com esse mantra, todos contra Calil, para evitar que ele consiga a reeleição dele, que ganhou a importância política mais ampla, que extrapola aí as fronteiras do município, porque ela tem repercussão para 2022, enfim, para as eleições estaduais, eleições presidenciais. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas o fato é que, de acordo com essas pesquisas, Alexandre Calil, do PSD, ele tem boas chances de se reeleger no primeiro turno. Segundo turno, não sabemos ainda, porque é uma outra situação. Temos que aguardar os desdobramentos, os desempenhos dos fatos que vão levar ou não essa eleição para o segundo turno. Então, de acordo com essas últimas pesquisas, as chances de Calil são muito boas para essa reeleição. E a questão dos concorrentes, os outros 15, ele vai apanhar muito nessa campanha de 15 concorrentes, sim, e também de segmentos importantes do empresariado, parte do empresariado mineiro, por exemplo, que não o quer reeleito, muito menos que ele se transforme amanhã no potencial candidato a governador. Eles estão rompidos desde a discussão, a votação e a aprovação do novo plano diretor da Câmara Municipal, que afetou os direitos, os interesses, né, da classe empresarial, especialmente referente à construção civil. Então, de lá para cá, a coisa azedou mesmo para valer na pandemia, quando o Calil adotou uma postura mais em defesa da saúde, ouvindo ali os infectologistas e deixando a economia para um segundo plano. É bem verdade que a situação sanitária de Belo Horizonte é um exemplo em todo o país, apesar do número de mortes aí, mas a capacidade de infecção aqui é bem menor e até mesmo a capacidade operacional dos hospitais, na UTI, no ambulatório, tem sido melhor o índice aqui do que em outras capitais. Então, pode-se deduzir que Calil agiu corretamente ao ouvir os especialistas em saúde para conduzir a pandemia, mas falhou em alguns pontos aí na questão da economia, que não preparou um plano para a retomada dessa reativação da economia, o que deixou o empresariado insatisfeito. Então, nesse ponto aí, os concorrentes deles só terão chances se conseguirem levar a eleição para o segundo turno. Pois é, e algumas... Calil conta já com um arco de alianças aí, se não me engano, 5 partidos, está negociando um 6º partido, não é? Que é o Avante, em negociações bastante, enfim, trabalhosas, pelo que tudo indica. Agora, ele tem um oponente que, nesse sentido, tem também um arco já bem definido, com 6 partidos em torno dele, que é o João Vitor Xavier. Como é que você vê o candidato João Vitor Xavier, que, inclusive, encampa as críticas em relação às decisões do Calil na pandemia, não é? Ele fala muito disso. Pode-se dizer que tanto Calil como João Vitor Xavier tornaram-se mais competitivos à medida que eles conseguiram fazer o dever de casa, né? Reunir maior número de apoios partidários. Tanto João Vitor como Calil, eles vão conseguir, por meio disso aí, aquela vantagem sobre os demais que é relativa ao tempo de
rádio e televisão. Então, os dois juntos devem ficar com quase que a metade, um pouquinho mais, de todo o tempo disponível para propaganda eleitoral. E você sabe que em tempos sombrios de pandemia, aí, não havendo corpo a corpo, não havendo aglomerações, a campanha de TV e rádio, bem articulada com as redes sociais, fará a diferença, porque realmente é a única possibilidade de acesso, de visibilidade perante o eleitorado. Então, nesse ponto, os dois fizeram o dever de casa e João Vitor conseguiu, por meio dessas condições políticas, dar mais competitividade à candidatura dele. Então, ele deve assumir essa situação e pode assumir outras, caso aqueles concorrentes que estejam no mesmo campo ali do centro-direita, enfim, não consigam decolar, ele pode ser o representante, a convergência de todas essas forças para enfrentar Calil. Por exemplo, aí, o governador do Partido Novo, aí, o governador Romeu Zema, tem um candidato próprio, o Rodrigo Paiva, mas se ele não decolar, com certeza Zema terá onde recorrer para tentar impedir o avanço de Calil. Da mesma forma, o presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido, e tem um candidato, vai ter um candidato aqui, tudo indica que parece ser o Bruno Engler, deputado estadual, que é um jovem bolsonarista convicto aqui na Assembleia Legislativa, e ele será o representante do governo Bolsonaro. Mas se ele não conseguir, não conseguir decolar, não conseguir agregar, atrair atenção, com certeza João Vitor poderá receber esse apoio, porque já tem inclusive o apoio do PSL, que é o ex-presidente, é o ex-partido do presidente da República. Agora, você mencionou o governador Romeu Zema e enfim, essa medição de forças que você está supondo que deve acontecer, digamos que João Vitor seja o oponente no segundo turno, você está considerando que Zema apoiaria, que se o candidato não vingar do governador, então ele daria esse apoio ao João Vitor Xavier. Você está, na verdade, projetando para 2022, porque Calil é considerado um potencial candidato ao governo do Estado, se tudo der certo para ele agora, não é? Mas já se fala nisso, não? É verdade, porque se uma vez reeleito, Calil se cacifa mais ainda, ele confirma uma liderança ascendente na medida em que ele conseguiu, pela primeira vez, deixando o mundo da bola, do futebol, tornando-se prefeito de Belo Horizonte, vencendo forças políticas tradicionais com aquele discurso do apolítico, chega de político, enfim, agora é a vez do Calil. Então, ele confirmaria, numa reeleição, uma força política emergente. E, com certeza, ele estaria pensando em pavimentar a sua candidatura à eleição para governador em 2022. Isso atrapalharia os planos do governador Romeu Zema, do Partido Novo, que sim pensa também em se reeleger em 2022, o do presidente Jair Bolsonaro, que também igualmente pensa em se reeleger presidente da República, e os interesses deles convergiriam para um estado importante, que é o segundo colégio eleitoral do país, Minas Gerais. Zema e Bolsonaro são alinhados hoje, e com certeza Calil não será. Então será uma disputa bastante grande, uma disputa de cachorro grande, realmente se Calil se reeleger e começar aí a projetar a sua candidatura. Tanto é que ele fez questão de não negociar, por exemplo, a vaga de vice, que seria natural, fazer uma ampla composição com os partidos e oferecer a vaga de vice, como se faz tradicionalmente na política, na busca de ampliar o seu apoio. Calil fez questão de que não negociar a vaga de vice porque tinha um projeto. Qual que é o projeto dele? É deixar a prefeitura com um homem de sua confiança. Isso será mais importante no futuro para 2022 do que para se reeleger em 2020 agora. Ainda falando do governador Romeu Zema, ele, como você mencionou, tem o candidato Rodrigo Paiva, que é do Partido Novo. Zema se elegeu como o antipolítico, e isso trouxe a ele algumas consequências quando ele virou governador, ele teve algumas dificuldades ao assumir. E agora, como é que você avalia o cabo eleitoral que ele pode ser, não é? Assim, considerando que ele nunca teve o traquejo do chefe político, mas ele neste momento, um governador bem avaliado. Ele tem boa, ótima inserção nas redes e tem um alinhamento com o governo central, com o presidente, como você mencionou, e isso contribui, de alguma forma, com os interesses dele, políticos. Como é que você vê ele como um cabo eleitoral?
levando É em conta. importante a gente avaliar como a gente vê e como ele julga ser esse cabo eleitoral, Vamos né? lá. Porque eles também julgam que eles tiveram uma vitória assim espetaculosa, espetacular em 2018, quando se elegeu governador, como se realmente fosse aquela renovação política e eles fossem o canal, o polo dessa renovação. A bem da verdade, é preciso reconhecer que a eleição de Zema, atípica, ela foi possível diante do cansaço, da fadiga de material, a fadiga que havia dessa polarização entre a PT e PSDB, isso acabou de certa maneira. Então, na dúvida, a Anastasia, que era o PSDB, estava liderando o tempo todo as pesquisas, e Pimentel estava ali em segundo lugar, quase que no vácuo, né, da falta de uma novidade. Quando o Zema surgiu, foi numa semana ele conseguiu ser catapultado aí até aquela ascensão meteórica que virá governador. Eu duvido que aqueles 7 milhões de votos que ele obteve na campanha eleitoral, na sua eleição, sejam dele. Eu acho que não são dele. São daquela insatisfação, daquele cansaço que havia com aquela polarização petista tucana. Então, eu acho que Zema ainda não consolidou, ele não pode chamar de si, pode chamar de seus, os votos que ele obteve. Eu conversei outro dia com esse candidato a prefeito do Partido Novo, Rodrigo Paiva, e ele está convencido, ele me disse que ele teve 1.900.000 votos, 1.900.000 votos em Minas Gerais como candidato ao Senado. Apenas 150.000 em Belo Horizonte. Ele está convencido que esses 50.000 eleitores que votaram nele na eleição para o senador estarão com ele na disputa para a prefeitura. Ele acredita, então, que a base de decolagem dele nessa campanha, será de 150.000 votos em Belo Horizonte. Eu questionei a respeito disso, não acredito que seja tão assim associado uma coisa com a outra, mas eles estão convencidos que tem essa força política, essa identidade da renovação. A experiência do governador Romeu Zema até o momento no governo, 1 ano e meio de governo aí, ela tem sido polêmica, turbulenta, com dificuldades, sem resultados, digamos assim, práticos para serem apresentados, que sejam identificados com aquele projeto que ele vendeu na campanha eleitoral de ultraliberalismo, de privatização, de renegociação da dívida, de enxugamento do Estado. Ele não conseguiu fazer isso até agora. Pode querer, talvez, um dia culpar a Assembleia Legislativa, a classe política, por não ter conseguido avançar em seu projeto. Conseguiu aprovar agora a reforma da Previdência, mas eu diria que essa reforma da Previdência é mais da Assembleia do que do próprio Zema, como ele queria, ele não conseguiu avançar naquele corte de direitos, naquele aperto fiscal que ele tentou fazer para cima do servidor público. Enfim, ele conseguiu dar um passo, o primeiro passo, 1 ano e meio depois do seu governo, na reforma da Previdência, mas ainda tem muita coisa para chegar aonde ele prometeu. Então, eu acho que isso aí ele vai ter que reconhecer, encarar um desgaste, e os próprios adversários, como o Calil, devem colocar isso em discussão na campanha eleitoral agora, que essa campanha de agora é uma antecipação, sim, do que é 2022, porque o Partido Novo terá um representante e o governador Romeu Zema vai se expor. A forma de um novo Partido Novo governar será também igualmente discutida nessa campanha, assim como a do Calil. Eu queria voltar lá no Bruno Engler, porque ele, na verdade, personifica o bolsonarismo de forma mais clara aqui, né? Ele seria realmente o candidato do presidente Bolsonaro, em que pese que Bolsonaro anda dizendo que não vai tentar influenciar as candidaturas no primeiro turno, mas ele já acusou... que eu gosto. Hein? Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Pois é, mas ele já vem dando sinais. O PRTB, que é o partido para onde Engler, que era do PSL, foi, é o partido do Hamilton Mourão, do vice-presidente, general Hamilton Mourão. Então, ele está com essa, digamos, qualificação. A gente sabe que o poder central é muito forte e o bolsonarismo é bastante ambicioso. Qual que você acha que as chances de um deputado estadual de primeiro mandato, com 23 anos de idade, mas com esse nível de inserção federal, realmente se projetar e ser uma surpresa? A política está muito imprevisível, viu? Tudo é possível acontecer. Se o sujeito é candidato, tem condições políticas, está vacinado, está registrado na Justiça Eleitoral, ele pode perfeitamente ser eleito ou não ser eleito.
Eu não acho que o Bolsonaro esteja procurando, querendo um candidato prefeito de Belo Horizonte. Ele está querendo um defensor do bolsonarismo, de seu governo, que com certeza toda eleição tem um caráter plebiscitário. Você está aprovando, não aprovando, você tem a quem responsabilizar pelos erros, pelos acertos que acontecem no país, especialmente no momento de pandemia. Então, ele vai apanhar muito também. Mas eu acho que ele quer mais um defensor seu durante a campanha. E para um processo eleitoral, ele sempre terá opções, várias alternativas para ter um aliado, seja o João Vitor, como já citamos aqui, seja o Partido Novo, o Rodrigo Paiva. Existem outros nomes que podem ter essa identidade, né, eleitoral, pelo menos, com Jair Bolsonaro para 2022. Você veja bem, ele disse que não quer interferir na campanha, a gente tem que acreditar, embora Bolsonaro tenha dito várias coisas que a gente não pode acreditar. Mas ele disse que não iria interferir, mas você pode ter certeza, se ele perceber que é uma chance de chutar a bola para dentro do gol, ele vai chutar. E, por outro lado, uma semana depois, ou até menos, que ele disse que não ia interferir, ele chamou o ministro da Infraestrutura e anunciou, na verdade, não era um anúncio, se fosse um anúncio seria no Palácio do Planalto. Ele fez ali uma promessa eleitoral no Twitter de que a linha do metrô de BH 2, do bairro Calafate até o Barreiro, na região oeste de Belo Horizonte, está garantida. Então, a partir daí, todos os bolsonaristas, aliados, começaram a cantar, né? Para fazer um discurso. Fato consumado. Está vendo? Agora sim, o presidente chegou e já resolveu o problema do metrô. Olha, o nosso metrô tem mais de 30 anos. Isso já tem menos de 40 quilômetros. É como se fosse feito 1 quilômetro por ano. E não é o primeiro presidente da República que vem prometer metrô, ampliação do metrô, duplicação da 381, que liga BH, Valadares, ou anel rodoviário, para citar outras obras federais. Mas o metrô é sempre lembrado na eleição estadual e na eleição municipal e não sai do lugar. Então, veja bem, foi um mau começo. E aí, a partir daí, já sabemos que o metrô é mais uma novela sem um capítulo final. Orion, se a gente for pensar nos personagens e nos partidos que nós estamos falando, a gente vai ver que eles são todos partidos que trafegam na direita, na centro-direita, até a extrema-direita. E as esquerdas nessa eleição em Belo Horizonte? Como é que você está enxergando? Nós temos aí uma candidatura do PSOL, uma candidatura do PT, uma candidatura do PCdoB. A gente vê que eles não se alinharam, não houve possibilidade de convergência no momento em que as esquerdas se encontram fragilizadas no cenário político nacional. Então, como é que você vê BH nesse sentido? Vivendo na política, todo mundo busca antes a sobrevivência, né? Então, é natural que ninguém está pensando em fortalecer a esquerda neste momento para recuperar, talvez, aquele patrimônio político, aquela credibilidade ou aquele projeto político. Porque, neste momento, a esquerda está em baixa, sim, no momento em que a direita saiu do armário e está querendo ocupar o seu espaço cada vez maior a partir da eleição de Bolsonaro. Então, a esquerda hoje, já que você citou aí, está aí representada pelo PCdoB, pelo PT e pelo PSOL, é uma oportunidade de resgate partidário, é uma oportunidade de sobrevivência. Se o PT não tiver um candidato próprio, se o PSOL não tiver um candidato próprio, nem o PCdoB, eles correm o risco de definhar cada vez mais. E aí, hoje, existe aquela cláusula de barreira, se você não tiver um mínimo de votação no país, você vai cada vez mais perdendo condições da legenda se manter. Então, é um momento, não é de eleger o prefeito, mas de eleger uma boa bancada de vereadores nas câmaras municipais, conseguir um bom coeficiente eleitoral para se manter como legenda independente e própria. E o momento político maior hoje é muito mais interessante para o lado do PSOL, que está crescendo em ascensão, do que do PT, que andou embaixo, apanhou muito nesse período aí, desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff, a Operação Lava Jato, enfim. Caiu muito o PT, está perdido até hoje. O PCdoB também precisa se recompor, se recuperar e crescer para ter uma legenda, se filmar como uma legenda que esteja no quadro consolidado partidário. Então, é importante a sobrevivência partidária nesse momento e fazer uma boa bancada. E de fato, o PT, o antipetismo foi muito forte em 2018 aqui. Aqui que era um lugar de tradição, né? Belo Horizonte, que era uma cidade de tradição de voto
no PT, que teve a prefeitura durante muito tempo comandada pelos petistas. Eu só queria mencionar os nomes, porque como a gente mencionou os outros, para a gente também Exatamente. não é? A Aura Carolina, que é a deputada federal, que é a candidata pelo PSOL, o PCB, o Adson Ribeiro, não é? Que já foi também deputado federal, e pelo PT, o deputado Nilmário Miranda, que já foi ministro, não é? Um militante da área de direitos humanos. Então, avançando aqui, os cientistas políticos estão apostando que o discurso antissistema vai ser mantido nessas eleições. Conversando com candidatos, com pré-candidatos, que na verdade ainda são, você acha que essa vai ser uma bandeira? Nós mencionamos lá, inclusive, a posição do Zema e o discurso dele, como ele foi eleito. Então, você acha que isso vai ser retomado? Vivi, é um pouco difícil assim, a gente antecipar isso, porque se você falar que é o antissistema, o sistema hoje é Zema de um lado e Bolsonaro de outro, e Calil da mesma forma. Então, quer dizer, eu acho que há uma influência muito forte também da pandemia. A pandemia terá uma repercussão bastante flagrante nessas eleições, nessa discussão entre economia, saúde, enfim, Calil acertou, errou, até que ponto que ele errou, ele não tem um plano de retomada da economia. Isso deixou o empresariado irritadíssimo com ele, a ponto de estarem rompidos hoje. Mas é uma discussão que, se você colocar na balança, com certeza as pessoas vão aprovar muito mais a opção pela saúde do que pela economia. Porque você pode abrir os bares, abrir os shoppings, abrir os supermercados, abrir de tudo aí, mas resta saber se as pessoas irão até lá, vão sentir segurança de ir para um bar na sexta-feira à noite, no final de semana, de frequentar shopping. Então, quer dizer, é uma situação que deixa uma preocupação muito grande na maioria do eleitorado. Então, eu vejo que a questão da saúde é uma discussão que vai acontecer. Sobre a retomada da economia, sim, uma vez com saúde, você tem a capacidade, então, de reerguer a sua situação pessoal, financeira, da comunidade, da cidade e até do país. Então, é uma discussão que vai pautar muito essa eleição. E a questão do sistema, antissistema, petismo ou não petismo, tucanos, enfim, eu acho que quem vai estar na vitrine é o Bolsonaro, com seu estilo polêmico, seu estilo negacionista, o governador Romeu Zema também, que faz um projeto de novidade na política, que, na verdade, comete, às vezes, para conseguir os seus resultados, recorre aí à velha política também. Orion, e o interior? O que você destaca no cenário do interior? Lá também a coisa está pegando fogo, em cada cidade, em cada cidadezinha, não é, de Minas Gerais, até aquela que tem menos de 1.000 habitantes, todas certamente estão se articulando, até as cidades médias e grandes do estado, que estão aí entre as 9, se não me engano, 9 cidades do estado, que podem ter segundo turno, tem mais de 200.000 habitantes. Só mencionando rapidamente, além de Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, Montes Claros, Betim, Uberaba, Ribeirão das Neves e Governador Valadares, que estão nesse pacote aí das cidades com mais de 200.000 habitantes que podem ir para o segundo turno. Mas, enfim, dá uma pincelada para a gente aí, o que você está sabendo do interior. É importante observar que a eleição municipal, ela tem uma capacidade de mobilização maior do que as outras, a estadual e a presidencial. Você pode até observar que o índice de abstenção deverá ser, como tem sido, menor do que as abstenções para a disputa estadual, para a disputa nacional, porque ali há um envolvimento direto das pessoas com a sua própria cidade, com aquela comunidade que ela participa, do grupo político que ela está envolvida, do adversário político. É quase aquela briga de Cascavel contra Urutu. Realmente, assim, há um envolvimento muito forte. E, apesar da pandemia, acredito ainda que a abstenção não deverá ser tão grande em função desse envolvimento, desse aspecto cultural da política municipal. Não será tão grande. Não será tão grande em função disso. Eu acho que há mais envolvimento. Embora há situações endêmicas diferentes de município a município, mas até mesmo assim, os mais idosos, que não têm aquela obrigatoriedade de participação, fazem questão de estar presente e dar a sua participação.
É uma disputa importante, viu? Porque ela começa a pavimentar as próximas os projetos políticos estaduais e nacionais. Você veja bem que tem vários deputados na Assembleia Legislativa que são candidatos a prefeito. Quando não são eles os próprios candidatos, eles com certeza apoiam alguns candidatos que buscam garantir a eleição, a reeleição de alguns, porque é essa base eleitoral que vai garantir a sobrevivência política de deputados, de governadores, de presidentes. Então, ela costura essa base de um projeto político que começa no município, vai para o estado, depois vai para Brasília. E é uma situação muito importante, quase que experimental, porque todas as mudanças que os políticos fazem, especialmente lá de Brasília, do Congresso Nacional, que eles fazem nas regras eleitorais, nas mudanças, eles sempre testam na eleição municipal para depois mantê-las ou não na eleição estadual e na eleição presidencial. Então, é um laboratório importante dessa disputa política, com mais envolvimento do eleitor na disputa, na briga pelo cargo. Só uma observação, que é uma mera observação, não, é uma percepção. Lendo o noticiário, inclusive um pouco para trás, aquilo que eu perdi num período de férias, desde o início das discussões eleitorais, os preparativos dos partidos, a gente vê uma enorme presença de delegados, de generais, militares em geral, da Polícia Militar ou do Exército, mostrando aí uma tendência que aí é uma pergunta, uma troca de ideias a respeito, envolvendo principalmente pequenos partidos, que dá uma sinalizada na medida que o Aliança pelo Brasil não funcionou e o PSL não é o partido do presidente, mas uma busca de enraizamento de um pensamento. O que você acha disso? Você acha que as eleições municipais vão se prestar ao enraizamento de uma extrema-direita no Brasil? Olha, Vivi, esse crescimento da politização na classe militar, essa militarização da política tem sido crescente desde aquela rebelião lá de 97, 98, no governo Eduardo Azeredo, quando surgiram as primeiras lideranças políticas que se tornaram até hoje deputados, o Sargento Rodrigues, representante aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Cabo Júlio, depois foi afastado, enfim, tem vários outros representantes, subtenente Gonzaga na área federal. Está crescendo cada vez mais essa participação política dos militares, assim como dos evangélicos, né? Então, você veja bem, a coisa tem tal tendência e curiosidade. Você vê que em Belo Horizonte ontem, o Partido da Mulher Brasileira lançou uma candidatura à prefeitura de Belo Horizonte. Não era uma mulher, mas um homem. E ele é um cabo da Polícia Militar e um bolsonarista arrependido. Mas veja bem, as mulheres não têm tido espaço nem no partido que leva o nome delas. Então, é um movimento que é preciso que a sociedade como um todo tenha essa participação. Agora, o Superior Tribunal Federal estava discutindo aí a questão da cota de financiamento público eleitoral para os negros, porque, caso contrário, eles têm dificuldades de serem reconhecidos, né? De serem reconhecidos como candidatos, porque na legenda o presidente do partido, o dono do partido, ele tem o direito e o poder para transferir recursos para quem ele quer. Na eleição passada, tivemos aí aquele escândalo das candidaturas laranjas, candidaturas falsas de mulheres para que o dinheiro do financiamento público fosse lavado, fosse drenado para candidaturas de homens. Então, você vê que essa turbulência mexe com a questão de gênero, religioso, evangélico, militar, não militar. É um momento que a política de turbulência que a política está vivendo nesse caminho, nessa tendência. E eles estão no governo e terão que provar que vão dar conta desse recado. E nós temos aí, então, mais alguns anos de mandato para que essa avaliação seja mais feita. Mas eles vão tentar ocupar, sim, esse espaço que está aberto aí na medida em que outras forças, outros segmentos políticos estão vivendo esse momento de baixa e de contestação. Orion,
Muito obrigada pela boa conversa de sempre. Obrigado. Se a gente fosse esticar aqui, tinha assunto para muito mais. Mas... Foi um prazer, Vivi. E da próxima a gente fala de Montes Claros, Valadares, Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora. Ficamos com compromisso. Da gente muito contexto para a gente tratar. Isso. Combinado, tá? Obrigada. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Tchau. Eu conversei com o jornalista e comentarista político da Band News, Orion Teixeira, que mantém o blog do Orion, e ele falou para a gente, fez uma leitura do cenário das eleições municipais, especialmente com foco em Belo Horizonte. Então, até a próxima.